Nos séculos 17 e 18, o antigo regime, marcado pelo absolutismo, pelo mercantilismo, passou a ser muito contestado na Europa, principalmente pela Revolução Inglesa, pela Revolução Industrial, pelo movimento iluminista, pela independência das 13 colônias da América. Mas a maior crítica, o maior movimento de contestação ao antigo regime vai ser a Revolução Francesa, que nós vamos estudar agora. A Revolução Francesa foi um processo revolucionário, anti-absolutista, que permitiu a chegada da burguesia ao poder na França. Ocorreu entre os anos de 1789 a 1799. E para que nós possamos entender como aconteceu a Revolução Francesa, nós precisamos entender como estava a França antes dessa revolução começar. Então vamos agora entender como era a situação na França politicamente, economicamente, socialmente, antes da revolução começar. Politicamente, a França vivia sob um governo absolutista. O auge do absolutismo francês foi com o rei Luís XIV, que se autodenominava o Rei Sol. O governo de Luís XIV foi caracterizado por uma extrema ostentação de luxo, riqueza, tudo isso gerando uma despesa muito grande para os cofres públicos. O poder de Luís XIV era tão grande que ele queria manifestar esse poder dele, ele queria expor, ostentar esse poder através de construção de grandes palácios, de grandes festas e também fazendo guerras, muitas das vezes desnecessárias. Todo o custo, todas as despesas geradas pelo governo de Luís XIV acabou ficando de herança como dívidas, né, para o país, para os governos de Luís XV e Luís XVI. O rei Luís XVI seguiu a trajetória de ostentação dos reis absolutistas franceses. Para sustentar a sua corte era necessário uma fortuna muito grande, porque eram despesas com a família real, com toda a sua corte, era pagamento de pensões para o clero e membros da nobreza, as festas, os banquetes e vários outros luxos da corte. Além disso, o governo tinha também muitos privilégios sociais em um ambiente em que predominava a falta de liberdade. A sociedade francesa, às vésperas da Revolução, possuía aproximadamente 25 milhões de habitantes. Era o país mais populoso da Europa e também um dos mais injustos. Nesta época, a sociedade francesa estava dividida em 3 ordens ou estados. O primeiro estado, que era o clero, que representava a igreja. O segundo estado, que era a nobreza, tá? Esses 2 grupos eram os privilegiados. Desse segundo estado, dentro da nobreza, havia também, além de nobres, alguns burgueses que, apesar de não terem nascido nobres, eles tinham enriquecido e comprado alguns títulos de nobreza. Eles eram chamados de nobreza de toga. E o terceiro estado, que era o mais injustiçado, era formado pela maioria da população. Era formado por burgueses, trabalhadores livres, artesãos, camponeses, sans-culottes e um grande número de desempregados, famintos e marginalizados. A maior parte da população realmente eram os camponeses, que compunham 80% da população francesa. Muitos desses camponeses ainda estavam vinculados aos seus senhores por laços feudais, cumprindo obrigações como a corvéia, que era o trabalho gratuito nas terras dos nobres. O primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, tinham muitos privilégios. Eles não pagavam impostos, eles viviam no luxo, na riqueza, recebiam pensões do governo e ocupavam os melhores cargos do governo. Já o terceiro estado era encarregado de trabalhar, de sustentar com o seu trabalho o primeiro e o segundo estado, além de pagar todos os impostos, ou seja, eles carregavam nas costas o primeiro e o segundo estado. Às vésperas da Revolução Francesa, a França vivia uma grave crise econômico-financeira
resultado de uma série de fatores, né? Por exemplo, as guerras que a França travou, em especial a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e a Guerra de Independência dos Estados Unidos, abalaram severamente as finanças públicas. O Estado francês precisou contrair uma pesada dívida externa para pagar o custo dessas guerras. Além disso, o país era predominantemente baseado na agricultura, apesar de também haver manufaturas. E apesar da maioria da população trabalhar e viver no campo, a oferta de alimentos passou a ficar muito reduzida, porque a partir de 1780 uma seca acabou com o rebanho bovino na França e dizimou as safras agrícolas, elevando o preço dos alimentos de uma forma assustadora. A fome se tornou então algo que assolava os franceses. Em 1789, ano da Revolução Francesa, o preço do pão era tão alto que uma família gastava quase 90% dos seus rendimentos para comprar o pão de subsistência mensal. Além disso, os gastos para a manutenção da corte real eram imensos. Os trabalhadores urbanos, os camponeses e a burguesia tinham que pagar altos impostos para sustentar a pompa e os gastos supérfluos do rei Luís XVI e toda a sua corte. O déficit público, às vésperas da Revolução Francesa, era de 78 vezes a arrecadação da França, ou seja, gastava-se muito mais do que se arrecadava. Boa parte do financiamento do Estado francês era obtida junto a empréstimos com bancos ingleses, e a dívida dos franceses com os ingleses era enorme. A França devia para os ingleses quase 2 vezes a sua capacidade de arrecadação mensal. E outro fator é que as manufaturas francesas também estavam decadentes, principalmente após a derrota da Guerra dos 7 Anos. Essas manufaturas foram extremamente prejudicadas com a assinatura do Tratado de Éden. Esse tratado, Éden-Reyneval, foi assinado entre a França e a Inglaterra em 1786 e garantia preços baixos de importação para os tecidos manufaturados e metalúrgicos ingleses. Então, nós podemos apontar como causas diretas, fatores que favoreceram a Revolução Francesa acontecer, os abusos do absolutismo, a grave crise econômico-financeira que a França estava passando, a grande desigualdade social, os interesses políticos do terceiro estado que queriam participar mais ativamente da vida política do país, a influência das ideias liberais iluministas, o exemplo da independência dos Estados Unidos da América e a grave crise política que surgiu diante do impasse da crise financeira e econômica que o país vivia. Para tentar resolver a crise econômica e pressionado por vários setores da sociedade, o rei foi obrigado a convocar os Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais era uma reunião com deputados representantes dos 3 estamentos, dos 3 estados da França: clero, nobreza e povo. Essa convocação fazia muito tempo, mais de 150 anos, que os Estados Gerais não eram convocados. Só que a situação agora era crítica. A população francesa reclamava por modificações na cobrança de impostos, o povo já não aguentava mais aquela situação de miséria e fome. Com a convocação, o ministro das Finanças, Jacques Necker, procurava uma alternativa para conciliar tanto os interesses do clero e nobreza, como também os interesses do terceiro estado. O problema é que dentro da Assembleia dos Estados Gerais, cada estado, cada parcela da população só tinha direito a um voto, ou seja, o clero tinha direito a um voto, a nobreza tinha direito a um voto e o povo tinha direito a um voto. Com essa situação, logicamente, o clero e a nobreza iriam se juntar para poder manter os seus privilégios, iam ficar 2 votos contra 1 voto do povo. Então,
O terceiro Estado fez uma forte campanha no início da reunião das Assembleias dos Estados Gerais, exigindo que a votação passasse a ser por pessoa e não por Estado. Só que o clero e a nobreza não aceitaram, reagiram. O rei Luís XVI decidiu que a votação continuaria sendo feita por Estado, demitiu o ministro Necker e ordenou o fechamento da Assembleia dos Estados Gerais. Só que o terceiro Estado não aceitou o fechamento da Assembleia dos Estados Gerais. Ao invés de ir embora do Palácio de Versalhes, eles se trancaram numa sala de jogos, chamada Sala de Jogos da Pela, e ali eles fizeram o juramento que ficou conhecido como Juramento da Pela. E eles juraram que só sairiam dali depois de elaborar uma Constituição para a França que teria como objetivo de limitar o poder absoluto do rei. Ou seja, eles se declararam em Assembleia Nacional Constituinte. E é exatamente aí que começa a Revolução Francesa. O rei Luís XVI ordenou um agrupamento de 30 mil soldados com o objetivo de controlar essa situação em Paris. Só que não deu certo. O povo, que estava do lado de fora, ansioso pelo resultado da Assembleia, ao saber o que estava acontecendo dentro do Palácio de Versalhes, decidiu que eles não iriam assistir passivamente à repressão dos deputados do terceiro Estado. Eles se armaram com as armas que tinham disposição e invadiram no dia 14 de julho de 1789, de surpresa, a fortaleza de Bastilha. A fortaleza de Bastilha era a prisão símbolo do absolutismo real. Destruir a Bastilha seria o mesmo que destruir ou ir contra o absolutismo do rei. Então, uma multidão de franceses invadiu o portão da Bastilha e, horas depois, ela foi tomada pelo povo. A tomada de Bastilha é o símbolo da Revolução Francesa. Ela simboliza a queda do absolutismo. A partir daí, o rei teria que se submeter às decisões da Assembleia Nacional Constituinte. E então, assim, nós encerramos essa primeira videoaula sobre a Revolução Francesa, porque é muito grande, a gente precisa dividir em duas partes. Na nossa próxima videoaula, nós vamos ver as fases da Revolução Francesa, o que aconteceu em cada uma das fases, o grave período do terror, onde milhares de pessoas foram guilhotinadas na França, e toda a repercussão da Revolução Francesa.